A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar o seu domingo. Estamos mais uma vez aqui neste domingo para estarmos aprendendo na Escola Bíblica Dominical sobre a revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós estaremos utilizando uma nova versão da Bíblia, a nova versão transformadora. É uma Bíblia mais contemporânea, com um assunto mais contemporâneo. Não estaremos fugindo do conteúdo, nem do significado do contexto do poema que este livro de Jó, esse capítulo de Jó vem descrever. Então nós estaremos usando essa nova versão para uma melhor compreensão, amém? Mas teremos o apoio aqui da Bíblia, revista e corrigida Almeida aqui, pode também ser usada, amém? Então o texto áureo está lá em Jó 28, que diz o seguinte: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. A verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento, amém? Então nós temos aqui os objetivos específicos dessa revista, vai colocar o seguinte: o primeiro objetivo, que é o tópico 1, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina, amém? O segundo objetivo específico é destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E no terceiro objetivo específico, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Amém? Então nós vamos fazer a leitura aqui de Jó, capítulo 28, ao versículo 1 ao 28. Eu quero que os irmãos acompanhem com a gente, que a gente vai estar fazendo comentários em cima desses textos bíblicos, entendeu? Acompanhando nessa nova versão, que aqui nós podemos pegar esse capítulo de Jó, 28, do versículo 1 e 28, nós vamos poder dividir ele em 3 tópicos. Do versículo 1 até o versículo 1, ele vai estar embasado sobre a sabedoria vista como um bem natural, que é o primeiro tópico da revista. Do versículo 12 até o versículo 19, nós vamos estar embasado sobre a sabedoria vista como um bem comercial. E do versículo 20 até o versículo 28, nós vamos estar embasado na sabedoria vista como um bem espiritual. Amém? Então nós vamos estar lendo os versículos e vamos já estar fazendo a explanação em cima dos próprios versículos. Amém? Você fica com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar em outra versão, não tem problemas. Amém? Diz assim o versículo 1. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabe de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Observa já ali, nesses 2 versículos, Jó já está falando de 4 metais preciosos, 4 metais importantes, que é muito, muito explorado. No versículo 3, sabem fazer brilhar a luz na escuridão e procurar minérios nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Observa que Jó está fazendo uma comparação entre o homem, na época já lá de Jó, na época em que essas pessoas procuravam minério, Jó está fazendo uma comparação em procurar o minério e a procura da sabedoria. Observa aqui que ele fala nos 2 primeiros versículos como que se procura esse minério, o ferro, o ouro. Essas pessoas que procuram esse minério são os mineradores. Eles vão escavando a rocha, cavando a terra e vão adentrando por esses lugares difíceis. Com as condições mais difíceis, subhumanas, que eles conseguem adentrar por esses caminhos, eles vão descendo por profundezas e lá embaixo eles não têm luz, eles precisam levar a luz artificial, porque lá é muito escuro. Não tem oxigênio, eles precisam levar oxigênio porque eles estão muito profundo. Então você vê a comparação que Jó está fazendo aqui
com a dificuldade de procurar esse minério e com a dificuldade de se procurar sabedoria. No versículo 3, sabem fazer brilhar a luz na escuridão. Eles levam a luz lá para dentro daquelas minas, daquelas grutas que eles cavam. E procuram minérios nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas, lugar que nem você possa imaginar. Eles procuram um minério. Prosseguindo aí no tópico, no versículo 4, cavam entradas para as minas, em lugares onde ninguém vive, desce por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. Você olha o perigo, olha a dificuldade dessas pessoas em procurar esses minérios. E ele continua comparando isso com a procura da sabedoria. Balançando em cordas, de um lado para o outro, se esquivando de uma quina de pedra, se esquivando de uma pedra que venha cair, de uma corda que pode quebrar e a pessoa cair lá naquela profundeza e se matar, morrer, se machucar, quebrar a parte do corpo. E aí no versículo 5, ele continua, ó. A terra, o alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ó, na superfície o alimento cresce. Se a gente pegar lá em Isaías capítulo 28, no versículo 23, vamos ver aqui em Isaías. Ó. Isaías, capítulo 28, pode acompanhar aí na sua Bíblia, 28, versículo 23, aqui, ó. Você vê o que Isaías, lá em Isaías ele vai fazer essa comparação, ó. Ouça o que vou dizer, escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança sementes de entre, cominho, trigo, cevada e trigo cadeal, cada um de maneira apropriada, cada um em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o caminho, ele é abatido sobre o cominho, ele é abatido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não soca demais, ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não tritura até virar pó. Observa aqui que Jó, lá ele faz essa comparação do versículo 5, ó. Ele faz essa comparação do versículo 5, a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Aqui na superfície ele está fazendo essa comparação que é fácil você plantar, você colher, mas lá embaixo da terra onde desce para procurar esses metais é difícil. Você não tem luz, você não tem oxigênio, você não tem condições apropriadas, é um lugar apertado. Então ele faz essa comparação, que aqui em cima é fácil, mas lá de baixo é difícil. E ele prossegue, ó. Nós estamos abrangindo o tópico 1, tá? E aqui já entra aqui, ó, no subitem 2, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria, ó. Então a dificuldade de se explorar o minério, ele está falando aqui também sobre a sabedoria, como conseguir essa sabedoria. E prosseguindo lá no versículo 6, deixa eu voltar aqui para Jó, versículo 6. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra o ouro. Ó. No versículo 7, são tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Observa aqui que como eles conseguem encontrar o ouro nessas profundezas. Você observa que ele está falando aqui de uma ave de rapina, que é uma ave caçadora.
A visão dessa ave é muito boa, muito longe, a vista dela consegue alcançar uma presa muito longe. E ele está falando aqui que essa ave de rapina não consegue enxergar esse ouro lá na profundeza. Então o homem com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com as coisas que ele tem, com as ferramentas, ele consegue enxergar esse ouro. Observe o que ele fala aqui ainda, ó. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho de um falcão pode ver. No versículo 8, nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs as patas sobre elas. Olha, o leão, como é considerado um animal muito feroz, é um animal mais forte. Nem com a coragem dele ele teve coragem de adentrar por essas profundezas para poder descobrir esses minerais. E assim ele está fazendo essa comparação com a sabedoria. Por mais forte, por mais feroz que seja o homem, ele tem dificuldade de encontrar essa sabedoria que Jó está falando. Prosseguindo aqui no versículo 8. O 8 nós já lemos, vamos para o versículo 9. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Ó, que ele fala aqui, ó, como pode despedaçar as rochas? A rocha, como tanto é dura, ele tem recursos, conhecimentos, meios para poder quebrar essas rochas, procurar o ouro, procurar o cobre, procurar esses metais. E ele fala mais aqui, ó, revira até as raízes dos montes. Ele adentra por esses montes adentro, por essas montanhas. Ele penetra por debaixo desses montes, cavando túneis, revirando a raiz desses montes. E vamos lá. No versículo 10. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Você vê, já falamos, abrem os túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. No versículo 11, represam as águas dos ribeiros, dos rios, e trazem à luz tesouros ocultos. Você vê que debaixo desses ribeiros, debaixo desses rios, eles represam as águas, e ali debaixo, onde passam essas águas nos rios, nos ribeiros, ele encontra um ouro. Represam as águas, desviam o curso das águas, para que as águas não possam entrar nessas minas, nessas rochas que eles cavam. Ele tem condições de desviar esses cursos dos rios para outra direção, para que essas águas não invadem essas rochas, não invadem essas minas e alagam lá onde que eles estão à procura desse minério. Olha a inteligência do homem, olha a capacidade do homem de procurar isso. E olha que nessa época desse livro que foi escrito, você tinha poucos recursos, tinha poucos mecanismos, poucas ferramentas, poucas máquinas para fazer isso. Condições de levar luz lá naquela profundeza, levar oxigênio, olha que dificuldade. Então, Jó, olha a comparação, o contraste que Jó está fazendo dessa dificuldade de procurar o ouro, procurar o cobre, procurar o ferro, de extrair esses minérios com a procura da sabedoria. Então, olha aqui no versículo 11 que a gente encerra esse tópico 1, que ele fala de onde, aqui ele já, ó, no item 3 do tópico 1, ele fala de onde vem a sabedoria, que ele já vai passar aqui para o versículo 12. Ele fala aqui, ó, no versículo 12, mas de onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ele já está aqui entrando no tópico 2. Então ele fala aqui, ó, mas pode achar sabedoria? Onde achará sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Ele faz duas perguntas aqui, ó, duas indagações ele está fazendo aqui. Vamos prosseguindo então aqui, ó. Nós já estamos adentrando aqui para o tópico 2, que vai falar sobre, que vai ser embasado em cima do versículo 12 até o versículo 19, tá? Então nós vamos estar fazendo essa explanação do tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. Logo
no item 1 aqui do tópico, vai falar o preço da sabedoria. Vamos lá, fala o seguinte, no versículo 12 ele já fez essas duas indagações. No versículo 13, ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Vê o que ele está falando aqui, no versículo 13. O homem não conhece o valor, não se acha em terra dos viventes. Aí no versículo 14 ele fala ainda, não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Olha o que está falando. Ele está extrapolando esses conceitos. Ele está indo além do entendimento aqui. O abismo falou, eu já ouvi falar nessa sabedoria, mas ela não está aqui. O mar está falando aqui, eu já ouvi comentários sobre essa sabedoria, ela também não está aqui. Então olha só o que ele está falando aqui no versículo 14. O mar, o abismo, está fazendo esse comentário. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. No versículo 15, não se pode comprá-la nem com ouro, nem adquiri-la com prata. Não se dará por ouro fino, nem se passará prata em câmbio dela. Olha aqui no versículo 15, aqui ele está falando. Você não compra a sabedoria. É algo que você não chega no comércio, você não compra, não troca por metal, não troca por ouro fino. É uma sabedoria que você tem que conquistar, você tem que entender, você tem que saber, ter o temor do Senhor para você poder adquirir. No versículo 16, ele prossegue ainda, vale mais que todo o ouro de Ofir. O ouro de Ofir, que era um ouro de excelente qualidade, era um ouro de melhor qualidade que existia na época, com uma pureza incrível esse ouro de Ofir. Mais que o ônix precioso e a safira. Olha cada pedra que ele está colocando aqui. Ônix precioso e a safira, pedras preciosíssimas. Então observa que nesse tópico, ele está falando que não se pode comprar, não pode comercializar a sabedoria. Você não pode chegar ali na frente e comprar, adquirir tão simplesmente assim. Vamos prosseguindo então no versículo 17. A sabedoria é a mais valiosa que o ouro e o cristal. Não se pode comprá-la com joias, não pode se comprar com joias de ouro fino. Com ela não se pode comprar, nem com cristal, nem se trocar por joia ou por ouro fino. Jó está se fazendo essa comparação com a sabedoria naquela época que ele vivia. Na época que esse livro foi escrito. Você imagina hoje você fazer uma comparação dessa. Mas eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho uma mansão lá na ilha tal, eu quero trocar ela pela sabedoria, eu quero comprar a sabedoria. Você não vai conseguir. Entendeu? Olha o que Jó está comparando. Então a gente pode comparar nos nossos dias de hoje, essa circunstância. Por mais dinheiro que você tenha, por mais condições financeiras, por mais capacidade de adquirir, por mais patrimônio que você tem, você não consegue adquirir essa sabedoria que Jó está mencionando aqui. No versículo 18, vamos prosseguir. Ainda ele continua relatando aqui sobre essas joias, sobre essas preciosidades, para que se tenta comprar a sabedoria. Coral e jaspe não se compara a ela. O preço da sabedoria ultrapassa os dos rubis. Eu vou ler aqui na revista. Ele faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não adianta você ter a mansão, você ter carro de luxo. Essa sabedoria, ela ultrapassa, ela vai além disso tudo. Ela te agrega algo extraordinário na sua vida, no seu conhecimento, na sua vida espiritual com Deus, na sua proximidade com Deus.
Então ela vai além disso, todos esses bens, todas essas joias, todo esse ouro, não se aproxima da sabedoria. E ele continua aqui relatando, chegando ao versículo 19, não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia, pedra preciosíssima, de valor incalculável. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Ele continua relatando essa sabedoria. Se você observar aqui no tópico 2, o valor da sabedoria. Um pouquinho antes, se você pegar lá em Tiago, vamos lá em Tiago, vamos ver lá em Tiago, Tiago 1,5. Vamos lá em Tiago 1,5. Você que às vezes pensa em comprar sabedoria, adquirir a sabedoria com o seu patrimônio, com o seu poder aquisitivo, com seus bens, olha o que diz aqui, Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a quem? Peça ao nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria. Observa aqui, se você não tem sabedoria, pede a Deus. Olha o que Tiago está falando. Se a gente voltar um pouquinho antes em Provérbios, vamos lá em Provérbios. O tempo é maravilhoso, o tempo, quando a gente está falando as coisas boas de Deus, às vezes o tempo demora a passar, Vem aqui em Provérbios, Provérbios 4, eu vou ler o versículo 5, 7 e o 23. Versículo 5. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. No versículo 7, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Não adianta o seu patrimônio, a riqueza, não adianta os amigos. Você observa que Jó vem descrevendo todas essas situações dos amigos, e ele aqui está falando sobre a sabedoria. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Adquira sabedoria, mas ter o entendimento, ter a compreensão, o discernimento da sabedoria. No versículo 23, vamos lá no 23. Olha o que diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Observou? Então, olha o que Jó está falando. Vamos voltar aqui para o livro de Jó, para o versículo. Nós vamos começar no versículo 20, dando continuidade, e nós vamos adentrar já no tópico 3, a sabedoria vista como um bem espiritual. Deixa eu voltar aqui para Jó. Capítulo 28, versículo 20, que nós já estamos no versículo 20. Ele já faz um comentário, já vai aqui falando, é praticamente a mesma indagação que ele está fazendo lá no versículo 12. Ele fala aqui no versículo 20. Afinal, de onde está a sabedoria? Onde está o entendimento? Em outras traduções, de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Olha que ele está comentando aqui, comparando praticamente quase o mesmo comentário que ele fez aqui no versículo 12. No versículo 21, está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. Observa aqui que ele está falando que está escondido, está oculta. Essa sabedoria está com Deus. Está no temor do Senhor, em procurar, em agradar a Deus. Essa sabedoria que Jó está falando aqui. No versículo 22, A destruição e a morte dizem:
Ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Muito parecido, a destruição e a morte. Dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Você vê a destruição, até a destruição tem dificuldade de encontrar essa sabedoria. Você vê que nos versículos anteriores a capacidade dessas pessoas, de procurar esses minérios, de encontrar esses minérios, mas tem dificuldade de encontrar uma sabedoria, de se aproximar de Deus, de compreender essa sabedoria, de buscar essa sabedoria. Você vê que até a destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. E ele prossegue aqui, no versículo 23, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrar. Deus sabe, a sabedoria de Deus está com ele. Então buscamos essa sabedoria. No versículo 24, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu. Então observa que Deus, ele sabe tudo. Como falou lá em Tiago, no capítulo 1, se você não tem sabedoria, no capítulo 1, versículo 5, se você não tem sabedoria, pede a Deus. Mas não é pedir com aquele interesse de troca, de barganhar essa sabedoria, não. Pede com o coração contrito, com o coração voltado para Deus, que Ele te dá essa sabedoria. Pois está falando aqui, pois Ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Então, quando você tiver interesse, anseio por essa sabedoria, pede que Deus vai te dar. Continuamos aqui no versículo 25. Determina a força dos ventos e o volume das águas. Observa que Deus tem a capacidade de determinar a força dos ventos, o volume das águas, com a força do vento, formar as ondas. Deus sabe tudo, Deus conhece, Deus tem essa capacidade, Deus tem esse entendimento, essa sabedoria, Ele sabe. Prosseguindo aqui, no versículo 26, ele fala ainda, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Olha como que Deus sabe todas as coisas, a capacidade de Deus de traçar o caminho de um relâmpago. Você olha para o céu num dia de um temporal, quando um relâmpago desce, você não sabe por onde ele passa, e Deus é uma criação de Deus. Deus consegue traçar o caminho do relâmpago. Você não tem capacidade visual nem de ver para onde que o relâmpago vai, e Deus tem a capacidade de traçar o caminho do relâmpago. Está falando aqui, Faz as leis para controlar a chuva e define o caminho dos relâmpagos. No versículo 27, então viu a sabedoria e avaliou, em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. Olha que coisa maravilhosa. Então ele viu a sabedoria. Então ele viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar a pôs, cuidadosamente a examinou. Olha que coisa tremenda. No versículo 8 é o ápice desse capítulo. Olha o que diz aqui no versículo 28. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa que Jó descreve aqui nesse livro, nesse versículo 28, que está fechando esse capítulo 28. A sabedoria do Senhor é o temor do Senhor, temer ao Senhor. É essa sabedoria que Jó está falando. Em nome de Jesus, você ter o temor do Senhor, apartar-se do mal, você vai ter essa sabedoria de Deus.
você vai ser uma pessoa sábia. Você vai ser uma pessoa rica nessa sabedoria. Não precisa ter condições financeiras, não precisa ter bens patrimoniais. Ele está falando aqui no versículo 28. Você temer ao Senhor. Você dar valor às coisas do Senhor. Você dar entendimento à palavra do Senhor. Você vai ter essa sabedoria. Você vai adquirir essa sabedoria. Amados, que nesta manhã, em nome de Jesus, que você possa ter a capacidade, que Deus possa te dar a capacidade. Nesta manhã, que Deus possa te dar condições e compreensão de você ter essa sabedoria. De ter essa sabedoria do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Que a sua vida possa ser diferente nesta manhã, com esta palavra no estudo bíblico dessa semana, dessa manhã, que você tenha condições de prosseguir, de continuar o alvo, continuar a caminhada na presença do Senhor, temendo ao Senhor, para que você possa adquirir cada vez mais essa sabedoria. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o seu dia. Essa sabedoria não se compra com qualquer valor, não se adquire no comércio, não se adquire ela com qualquer troca, não se adquire ela com qualquer joia, com qualquer pedra preciosa. Essa sabedoria se adquire em se aproximar de Deus, em conhecer a Deus, em viver a verdadeira palavra de Deus. Que Deus nessa manhã possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã abençoada, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada vida que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que estão compartilhando, aprendendo conosco nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar indo de encontro a cada vida nestes lares, ó Pai. O Senhor tenha a liberdade de estar adentrando por estas portas, por estes lares, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo a mente, o coração, ó Pai, para que essas pessoas, nesta manhã, possam, Senhor, ter as condições, o entendimento, ó Pai, de estar recebendo, de estar adquirindo essa sabedoria do Senhor, ó Pai. Que elas possam ter o temor do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós deixamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, certo da vitória para a honra e glória do Teu santo nome. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.